Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer. Meu pai era um torcedor apaixonado pelo Flamengo e nós morávamos no Jardim Botânico e frequentávamos já o Flamengo e por um destino, em 1957, meu pai comprou um apartamento exatamente do outro lado da Praça Nossa Senhora da Auxiliadora. Então o Flamengo passou a ser o meu quintal. Eu vivia Flamengo de segunda a segunda, frequentador assíduo do Maracanã desde essa época, quer dizer, a minha paixão pelo Flamengo começou nas arquibancadas do Maracanã e todos os estádios do Rio de Janeiro. Eu conheço todos os estádios assistindo futebol. E o Flamengo, na década de 60, tinha os jogos infantis, né? Então o Flamengo passou a ter recreação de basquete. E eu passei a fazer essa recreação com Angelina e Norminha, que eram estrelas do time feminino de basquete do Flamengo. E comecei a jogar, paixão, levei algum jeito, consegui ser um atleta, vamos dizer assim, de algum destaque, e aí fiz minha carreira toda dentro do Flamengo. Consagrado no gramado, sempre amado, mais cotado. Eu sei que é início da década de 60, não sei se 60, 61, com jogos infantis, mas o meu primeiro campeonato oficial, porque foi o primeiro que o Flamengo voltou a disputar, foi em 1962 ou 63, eu não me lembro, e que o nosso time foi penúltimo colocado sem conseguir ganhar do último. Isso é uma coisa que a gente guardou. O Botafogo dominava isso. Eu era, vamos dizer assim, um ala, mas que jogava como armador, que jogava como pivô. A nossa formação, antigamente, ela era muito mais... você jogava basquete em todas as posições, de acordo com a necessidade do teu time e a necessidade do adversário. Eu era um ala armador, mas caindo para pivô também. Vencer, vencer. Uma vez Flamengo. A minha inspiração era Zenide Azevedo, o famoso algodão. Esse, para mim, foi das maiores lendas do basquete, porque eu vi jogar, foi meu técnico de juvenil, joguei com ele no adulto e ele já com 44 anos voltou aqui para jogar com a gente. Esse era uma figura humana, tudo que você possa dizer, esse era Zenide Azevedo. Era uma outra Gávea. A gente jogava num ginásio de cimento. Uma marca que eu não esqueço foi quando a seleção brasileira, preparando para o Mundial de 70, eu estive aqui com Hélio Rubens, que ele olhou e disse assim, vocês treinam nisso, numa quadra de cimento? Quer dizer, um jogador de Franca, em que tinha toda uma estrutura, não conseguia entender que o Flamengo era a grandeza que era, já naquela época, no esporte, numa quadra naquelas condições de cimento. Então, é uma coisa que marca bastante. A gente era, quer dizer, todos os atletas daquela época eram especiais em condições, entre aspas, precárias, conseguir fazer o que fazia. Primeiro, a entrada da Gávea era pela Praça Nossa Senhora da Auxiliadora. Então você entrava, tinha o bar logo ali na frente do seu Dona Janine, você ficava ali, naquele bar você encontrava os jogadores de futebol, os remadores, os jogadores de vôlei. Então a gente tinha um convívio diário. Então você sentava para conversar com Adílio, Zico, Moser e do Remo, então a gente convivia com Beda da Bocha, então a gente era uma família. Não vou dizendo que hoje não é uma família, só que em função das atividades de cada esporte, esse convívio diário é impossível hoje de acontecer. Não tinha academia, você hoje, nos dias que você não treina na quadra, você vai para uma academia, naquela época não tinha isso. Então num dia eu ia treinar voleibol com o Paulo Mata. Paulo Mata me dava os fundamentos. Você vai dizer assim, não sei se te ajudou, ajudou.
porque se você vê os movimentos do basquete com o voleibol, tem muitas semelhanças. Então, você aprimora isso. A primeira convocação foi até para um campeonato estudantil, né? Eu fui jogar o Sul-Americano, quer dizer, eram atletas de clube, mas eu estudava no Colégio Santo Agostinho, que era um celeiro de basquete, botafoguense. Mas a primeira competição eu joguei os Jogos Lusos Brasileiros de 69 e o Mundial de 70. Bom, nesse time de 70 eu era o patinho feio, vamos dizer assim. Era um time que contava com Rosa Branca, Vlamir, o Biratã, Menon, Sérgio Macarrão, Mosquito, Hélio Rubens, Edivar, José Luiz Olaio, Marquinhos e Joy. O Mundial foi na Iugoslávia. A gente saiu daqui, foi jogar um torneio na Espanha, não fomos bem na Espanha, perdemos a final de 20 pontos da Espanha, que nem classificada para o Mundial estava, e fomos para o Mundial e caímos na chave da Itália, que tinha sido campeã da Europa. E nós conseguimos vencer a Itália na segunda prorrogação. E eu tive a felicidade de fazer a última cesta que deu a vitória para o Brasil. E nesse jogo, eu era um moleque, né? Eu estava muito mais de torcedor de que um jogador, você. E o Edivar bateu na minha perna e disse: "Ô, garoto, começa a prestar atenção no jogo, porque do jeito que está andando o jogo, está arriscado a você jogar." Porque saíram 6 jogadores com 5 faltas. Então, quer dizer, eu só entrei, entre aspas, porque essas estrelas todas saíram com 5 faltas. E foi uma das partidas que eu vi o Biratã fazer, que foi um negócio assim, fora de série. Cara, eu tive a felicidade de ter alguns grandes treinadores. Então, eu não vou saber te dizer em que época, tá? Mas o principal deles eu fui treinado pelo Canela, tá? Brito Cunha, Tude Sobrinho, Walter, aí você não vai ver, um jogador que foi meu técnico. E aí você vai se surpreender, para mim era Ismael, mas que na realidade era o Moreira, lateral direito do futebol do Botafogo, que jogava aqui basquete e foi meu técnico nesse time de infantil. Algodão, Paulo Murilo, Marcelo Cocada, Valdir Bocardo, Pingo. Então aí eu devo estar esquecendo alguns, mas essa foi a trajetória. Consagrado no gramado, sempre amado, mais cotado. O meu relacionamento com o Canela é meio complicado. Eu era muito rebelde, né? Então, dentro da quadra, ele era um gênio. Gênio. Eu vou começar a contar histórias aqui do Canela que vocês vão dizer assim: você é mentiroso. Então, ele tinha uma psicologia com os atletas para conseguir o melhor de cada um. Então, o Canela, sem sombra de dúvida, foi o melhor técnico que eu vi. Mas ele era uma pessoa difícil de lidar. As minhas brigas com o Canela era por causa do futebol. Porque eu não abria mão das quarta-feiras e ir para o Maracanã assistir o jogo de noite. E aí ele achava que eu tinha que treinar, e eu achava que eu tinha que assistir porque eu era mais Flamengo. Aquele negócio de adolescente, no final a gente conseguiu conciliar tudo isso. O treino era à noite, a gente só treinava às 8 da noite. E era a hora que tinha jogo no Maracanã. E eu tinha que ir para a arquibancada torcer. Aí era conflito de flamenguista, não de atleta e torcedor. Porque eu não abria mão de assistir Flamengo e Madureira quarta-feira no Maracanã. Então era complicado isso. Se faltasse o Flamengo no mundo, ele... Eu tive uma outra briga com o Canela também. Por causa de um jogo de bocha, você vai dizer assim: pô, esse cara é maluco. Eu joguei, poucos sabem, mas eu disputei o Campeonato Carioca de bocha pelo Flamengo. Eu joguei bocha pelo Flamengo. E tinha um torneio interno em homenagem ao aniversário do Flamengo. O Canela marcou o treino para 4 horas da tarde.
E a final de bocha era às 4 horas da tarde. Aí eu fui lá na bocha, mudei toda a programação para a final de bocha passar para as 10 horas da manhã. Ah, mudou toda, você vê? Quando chegou na véspera, o Canela disse que o treino era às 11 da manhã. Você foi para o treino? Nem eu. Ele ia lá na bocha, você sabe, eu só vou sair daqui depois que acabar o jogo de bocha. E aí eu joguei a bocha, ganhei o torneio de bocha e depois fui lá treinar numa boa. Porque a gente tinha com Canela amor e ódio, você está entendendo? Então era, um respeitava muito o outro. Marcelo Vido, Marquinhos, Fijói, que esse foi um monstro, e Nilo. Esse time foi montado pelo Danon. Ele pegou 5 jogadores do Rio de Janeiro, Paulão, se a minha cabeça pode falhar algo, Paulão, Zezé, eu, Almir e eu acho que Mané, fechou com a gente. Com esse time, ele seria campeão carioca. A gente pediu X, ele, como é que se diz? Deu um plus a mais para ninguém reclamar e ninguém ficar de olho grande com os outros. E aí trouxe esse quinteto e que a gente não foi campeão brasileiro porque fomos roubados em São Paulo. O quinteto era Carioquinha, Marquinhos, Fijói, Nilo e Marcelo Vido, que hoje é dirigente do Flamengo. O ano seguinte, o que aconteceu? Foi todo mundo embora. Só ficou Fijói, que esse é um cara que eu nunca vi um potencial de basquete, poucos atletas igual a ele. E o Botafogo montou um super time com um cubano. A Bradesco montou um hiper time com Marquinhos, Gilson. Tem algumas coisas que ficam na sua lembrança que eu vou me emocionar quando eu falar disso, não tem jeito. Naquela época a gente já começou a ficar em concentração. A gente foi para a concentração da São Conrado e fomos para o jogo. O Tijuca, o ginásio do Tijuca, né? Você entrava pela Desembargador Isidro e as torcidas ficavam ali. E quando eu entrei no ginásio, em frente, tinha uma bandeira da torcida jovem, que é um canhão montado. Isso eu tenho guardado até hoje, uma foto disso, porque, pô, quando eu vi aquele troço, eu digo, a gente não perde esse jogo pro Bradesco de jeito nenhum. E aí a gente conseguiu ganhar do Bradesco e com isso ser campeão invicto. Uma vez Flamengo. O Canela chegou no vestiário e disse assim, acabou o basquete, não tem mais ninguém, pode estar todo mundo embora. Eu levantei a mão e disse, não, eu não vou embora. Se vai ter patrocínio, se não vai ter patrocínio, eu estou aqui. E aí pegava 5 juvenis, Bigu, Carlão, a gente jogava, não era campeão, mas fazia um estrago, ganhava do campeão, sabe? Aí no ano seguinte, 2 anos depois, disse assim, ó, acabou o time de basquete de novo, pode todo mundo embora, mas o Pedrinho não vai embora não, ele fica aqui. Então as pessoas passaram a me respeitar como sendo Flamengo. Tive propostas para sair do Flamengo, todas que você puder imaginar, todas. Mas o amor pelo Flamengo não me deixava sair. Até hoje eu vejo esse canhão, me emociona. Ele realmente traduziu aquilo, era uma guerra, porque ainda tem outro detalhe, eu não uso camisa do Flamengo. Não uso. Você vai me ver sempre de camisa branca, porque aquilo era uma pele para mim, que eu falo a frase seguinte, aquilo era o meu uniforme de guerra. Quando eu vestia a camisa do Flamengo, aquilo tem uma representatividade para mim tão marcante que eu não consigo colocar uma camisa do Flamengo para fazer... É um problema que eu tenho, que volta e meia tem umas homenagens que você tem que botar uma camisa do Flamengo, eu ponho, mas não me sinto à vontade, porque aquilo era o meu uniforme de guerra, foi aonde a paixão pelo Flamengo era muito grande. Era, não, é muito grande.
Eu conheci minha esposa aqui, meus filhos nadaram aqui, minha neta, tudo que você pode fazer. Meu pai era alucinado pelo Flamengo, foi funcionário do tiro, tudo que você puder imaginar. Então a minha vida foi o Flamengo. O torcedor do basquete é o torcedor da arquibancada. Eles eram meus amigos na arquibancada. Então a gente tinha... eu tinha a dizer o seguinte, cara, eu só joguei com a torcida do Flamengo a meu favor. Eu não sei o que é jogar contra. Nunca tive um problema com a torcida do Flamengo. E olha que a gente perdeu o título que não era para perder, perdeu o jogo que não era para perder, mas o convívio com a torcida do Flamengo, eu acho que a torcida do Flamengo é assim, um negócio que merecia, não sei o que você melhor puder, a torcida do Flamengo tem que ser dada, porque eles são apaixonados. Eles acompanhavam a gente naquela época para ir jogar em qualquer lugar do Brasil. Você tinha a torcida do Flamengo. Realmente a torcida do Flamengo é um capítulo à parte na minha vida. É um negócio assim que eu tenho um carinho, tenho amizades, porque eu viajava com o time da torcida jovem, sábado de noite a gente saía da Cerzedelo Correia para assistir jogo de futebol. Eu já jogador de basquete. Então o meu convívio com a torcida é um negócio assim que é gravado no coração de uma forma especial. Flamengo sempre eu hei de ser. É um somatório. Naquela época eu fui o último a parar da minha geração, aqui no Rio de Janeiro. Então eu já era engenheiro, eu casado, pai de filhos, certo? Treinar, começou a não ser mais o treino de segunda, quarta e sexta, você tinha que treinar todos os dias e às vezes mais de uma vez por dia. Ficou difícil a conciliação, porque naquela época a gente precisava ter uma profissão. Hoje a profissão é jogador de basquete. Hoje profissão é jogador de basquete. Emanuel Bonfim, já estavam... o clima do time era muito difícil, né? Estavam jogando Flamengo e Remo aqui na Gávea. E o Flamengo... o que as pessoas falam? Não, o Pedrinho, quando parar, vai ser técnico. O Pedrinho, quando parar, vai ser diretor. Pedrinho, quando parar, vai ser assistente técnico. E o Pedrinho dizia assim, quando o Pedrinho parar, vai ser torcedor, e ninguém acreditava. E começou já esse movimento em função da idade. Eu não sei se isso chegou no conhecimento do Emanuel, sabe? Eu não sei. E o clima no time estava muito ruim. Eu sentava no último lugar do banco, bem longe do técnico. Eu sentava lá e ficava sempre conversando com o massagista, que na época era o Michila. E estava o jogo, o time do Flamengo estava jogando mal, não sei o que. O Emanuel levantou e eu olhei para ele. Quando eu olhei para ele, ele abaixou os olhos. Eu olhei e digo assim, cara, eu não estou mais ajudando, eu estou atrapalhando, certo? Virei para o Michila e disse assim, Michila, parei de jogar. Aí o Michila, que isso, Pedro? Eu digo, parei de jogar. Então, naquele momento, eu sou difícil de tomar decisão, mas depois que eu estou numa decisão, eu sou pior do que mula, empaco e não adianta mais. E ali, naquele momento, eu parei, acabou o jogo, e não mais joguei. Eu acho que é isso, é janeiro ou fevereiro de 88, alguma coisa assim. Essa bola, essa foi uma homenagem que se receba um telefonema, que ia ter um jogo Flamengo e Orlando Magic, HSBC Arena, e em que foram 4 pessoas homenageadas. Gilberto Cardoso, que foi representado pelo Neto, a esposa do Algodão, que eu acho que esse tinha que ser homenageado todo dia, eu e o Marcelinho. Então, essa é a bola que eu ganhei, ela está escrito aqui NBA e tem o autógrafo mais importante da minha neta. Está aqui, ó. Ela fez questão de autografar e ainda botou o nome da outra neta, que eu não sabia escrever. Então essa bola foi a última, não, acho que depois teve o título de benemérito, mas essa aqui marcou bastante. A minha primeira homenagem foi ter uma sala de musculação. A primeira sala de musculação que o Flamengo teve de atleta tinha o meu nome.
Por problemas políticos, pegaram o nome da placa e jogaram na lagoa. Mas, vida que segue, você concorda? Então, hoje eu tenho o nome aqui num desses vestiários aqui embaixo. Tem o meu nome. Quando o Flamengo fez os 100 anos, eu fui um dos atletas escolhidos tanto para receber homenagem na Câmara dos Vereadores como na Assembleia Legislativa. Colocar o meu nome, mesmo eu pedindo para não colocar, na segunda calçada da fama. Então, meu nome está lá. Tudo também é moeda de troca, né? Moeda de troca. Eu tinha pedido para o Flamengo votar numa determinada pessoa para presidente da federação, na época do Kleber Leite e Getúlio Brasil. Então, que são meus amigos. Então, no meio da competição, a divisão abandonou o time. E aí ficou todo mundo, e aí chamaram o Peixotinho para ser o técnico e me chamaram para trabalhar junto com ele. E aí a gente também foi jogar um jogo decisivo em Ribeirão Preto e a gente foi meio que garfado. Então, foram essas duas participações, com o Peixotinho, eu não me lembro o ano, e com o Roberto Santos e Chupeta. O Roberto Santos assumiu, eu não sei bem o cargo, era diretor-geral de esporte, alguma coisa, me chamou para tomar conta do basquete e eu disse que não queria. Estava numa reunião da prefeitura, encontro o Fernando Schima, marido da Patrícia Amorim, e ele briga comigo, vão mandar teu amigo roupeiro embora. Eu, porra, mandar um mineiro embora? O mineiro tinha sido meu roupeiro e eu convivia com ele esse tempo todo, nunca deixei do convívio de amizade com o mineiro. A gente tinha uma amizade de irmão. Aí liguei para algumas pessoas no Flamengo para tentar reverter a demissão do mineiro. E aí eu não vou citar nome, todos eles disseram que não podiam fazer nada. Aí liguei para o Roberto Santos. Virei, Roberto, pô, você vai mandar embora o meu amigo mineiro, não sei o que lá. E aí eu dei o nome dele, Evangelista. Ele disse assim, pô, mas eu não sei quem é quem, mas já tirei ele da lista. E aí a última frase dele foi assim, mas isso vai te custar muito caro. E tá bom. Uma semana depois ele me liga, vem aqui no Flamengo. Fiz o teu favor do roupeiro, agora tu vai montar um time de basquete para mim. Essa história é marcante porque o Flamengo não tinha técnico, não tinha jogador e tinha pouco dinheiro. E aí eu chamei um amigo meu, que foi ex-atleta também, o Duduzão, e começamos a querer montar o time. E aí começamos assim, quem vai ser o técnico? E eu, curto e grosso, Chupeta. Não é técnico do Flamengo? A gente não tem pouco dinheiro? Por que não dar uma chance para o Chupeta, que já é prata da casa, tá aí, é mais barato? Porra, isso foi terrível, chamar outras pessoas, não sei quem foi o Chupeta. Sentou-nos, eu, Chupeta, Roberto, e disse assim, quanto nós temos? O José Carlos, que era o vice de finanças, o Cheirinho, e aí a gente montou um time e criou uma engenharia numérica, porque a gente tinha uma promessa de um dinheiro, mas não tinha esse dinheiro, então a gente montou um time. E time esse que também foi roubado lá na Venezuela, no terceiro jogo, e a gente foi desclassificado. E aí foi o time que montou que no final do ano, aí eu já não estava mais, porque o meu compromisso era somente com o Sul-Americano, que foi o time que foi campeão com Chupeta contra a Telemar. Eu teria um desgosto. Se acontecer de novo, me interna. Me chamaram para participar de um grupo na campanha
em que o candidato era a reeleição do Márcio. Então, ia ter um candidato e aí esse grupo, não sei o que aí lançaram o Ronaldo Gonlewski. Começaram a procurar um monte de gente para ser vice-presidente na chapa do Ronaldo Gonlewski. E aí, por falta de opção, eles queriam alguém do esporte, chamaram várias pessoas, não conseguiram, não sei o quê. E aí disseram assim, ó, Pedrinho, você vai ter que ir para o sacrifício. E aí eu vim. E essa eleição, ela é engraçada porque tinham dois candidatos de oposição, que eram o Ronaldo e o Arnaldo. A gente fez tudo para que os dois se juntassem num só contra o Márcio, que é muito forte. E o que acontece? O Márcio ganha, mas a soma do Arnaldo com Ronaldo era maior do que eles. Perdendo. Tem um monte de atleta que tem história. E as pessoas não conhecem. Eu só passei a ser bem conhecido no dia que eu fui candidato a vice-presidente do Ronaldo. Que aí as pessoas disseram assim, esse é o Pedrinho. Eu tinha que ser conhecido pelo atleta que eu fui. E você passa e as pessoas não sabem quem é. Então a memória e aí não é só do Flamengo, é no Brasil. E aí a gente resolveu juntar forças para eleger o Conselho Fiscal da junção dessas duas chapas. E foi criado um grupo que se chamava Muda Fla, o MP Fla, acho que é MP. E a gente ganhou o Conselho Fiscal e a gente começou a trabalhar para a próxima eleição em que o Márcio já não seria mais candidato, porque o Márcio tinha sido reeleito, por força do estatuto, ele tinha que se abster. E esse grupo se reunia e aí começou briga para cá. Aí tinha o grupo que tinha uma filosofia e tinham várias outras pessoas com filosofias diferentes. E esse grupo tinha duas opções, ou ele desistia, ou ele... E aí só tinha um nome, tipo assim, para ir para a candidatura. Eu não queria e fui. E é o seguinte, você não quer entrar, mas depois que você entra, você não desiste. E aí, cara, essa eleição foi um aprendizado que não vale a pena nem falar, porque é um aprendizado de tudo que você possa imaginar, de bom e de ruim tem. Então, como eu não quero falar do ruim, eu não vou falar do bom, porque é um negócio assim que é surreal. E aí, a partir daí, eu me afastei, né, como pretensões políticas, e eu sempre eu era muito contestador no Conselho Deliberativo, e aí cheguei à conclusão que uma andorinha só não faz verão. Patrícia ganhou. A nossa candidatura, ela seria forte com 3 candidatos. Começou com 8, aí o Areias saiu, o Eider Dantas saiu, e aí ficamos 6. Crise de identidade. As pessoas conhecem o Pedrinho, não conhecem o Pedro César Ferrer Cardoso. E quando eu fui candidato do Flamengo, eu não era nem o Pedro César Ferrer Cardoso e nem o Pedrinho, era o Pedro Ferrer, que também ninguém sabia quem era. Então, eu sei que é difícil, a culpa não é de ninguém, a culpa é que você cria uma alcunha. Eu virei o Pedrinho do basquete. Só que a minha carteira de identidade não tem Pedrinho do basquete. Então as pessoas não associam isso. Mas Flamengo, eu só tenho a agradecer. A instituição Flamengo, não vou ser contra ela nunca. É um amor eterno. Flamengo até morrer, na regata ele me mata, me maltrata.
consagrado no gramado, sempre amado, mascotado do Fla-Flu. É o ai Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muda libra, já pesou, Flamengo até morrer, eu sou. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrecata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mascotado do Fla-Flu. É o ai Jesus.